Vamos fazer um exercício aqui. Pegar um único documento, uma única página de um concurso público e tentar desvendar o que ela nos diz sobre uma carreira inteira. O que é preciso para se tornar defensor público no Brasil? A resposta, ou pelo menos parte dela, pode estar bem aqui. Olha só, essa aqui é a peça central da nossa análise, uma página da prova para a Defensoria Pública de Rondônia. O que será que um teste como esse pode nos dizer sobre as habilidades, sobre o conhecimento que uma função tão essencial exige? Vamos descobrir juntos. Então, para começar, vamos focar na ferramenta mais fundamental de qualquer profissional do direito, a palavra. Vamos ver como essa prova testa o domínio da linguagem, que é onde tudo começa. É que para um defensor público, a linguagem não é só um jeito de se comunicar, né? Ela é um instrumento de justiça. Cada vírgula, cada sinônimo escolhido tem o poder de, literalmente, alterar o destino de uma pessoa. Aqui, a precisão não é uma opção, é uma obrigação. Vamos dar uma olhada mais de perto. A questão 6, por exemplo, pergunta qual a finalidade do autor ao usar expressões tão pesadas como raças inferiores e indigno de viver. Isso vai muito além de um teste de vocabulário, sabe? A prova está querendo saber se o candidato consegue sacar a intenção, o tom por trás de uma linguagem que é extremamente delicada. E aqui, na questão 7, a gente vê a importância do contexto. Achar um sinônimo para erigir parece simples, mas no universo jurídico, parecido não serve. Tem que ser exato. E para a ideia de fundamentar, de levantar um argumento legal, a única palavra que se encaixa perfeitamente é construir. E não para por aí. A questão 8 sobe mais um degrau na complexidade. Ela vai testar a concordância verbal, a gramática pura e dura. Ou seja, não basta entender o significado, tem que dominar a estrutura da língua com uma atenção meticulosa. Ok, então a gente já viu a importância da palavra. Mas e o conhecimento técnico? Pois é, agora a gente sai da linguagem e entra no que eu chamo de o labirinto das leis. E a questão 9 já joga a gente de cabeça nesse labirinto. Presta atenção na pergunta. Não é uma questão geral sobre direito, é um detalhe extremamente específico, um artigo lá da Constituição do Estado de Rondônia. E o gráfico deixa isso bem claro. A resposta correta, 55%, não é um número que dá para chutar ou deduzir. Ou a pessoa sabe, porque memorizou a lei estadual, ou ela erra a questão. Simples assim. O nível de detalhe é esse. Continuando nossa jornada, chegamos na questão 10. E aqui o foco muda um pouco. Agora, o candidato tem que provar que conhece a própria casa, a instituição onde ele quer trabalhar. Quais são os órgãos de atuação da Defensoria Pública? E qual é a lógica por trás disso? Bem, para ser um defensor público eficiente, não basta conhecer as leis que vai usar no dia a dia. É preciso ter um conhecimento quase enciclopédico da estrutura e do funcionamento da sua própria organização. Agora, olha só a questão 11. Ela traz um termo bem específico, infração funcional de natureza grave. No fundo, o que a prova quer saber é se os candidatos entendem as regras do jogo para eles mesmos, como futuros servidores, o que podem e o que não podem fazer e quais as consequências disso. E a questão 12 continua nessa mesma toada, falando sobre os direitos dos servidores se o regime de trabalho mudar. É mais uma camada de direito administrativo super específico que precisa estar na ponta da língua. Beleza, a gente passou pela precisão da linguagem, mergulhou no labirinto das leis. Mas no fim do dia, depois de todo esse esforço intelectual, onde é que tudo isso vai dar? Toda essa análise, toda essa interpretação, as nuances da lei, no final das contas, o que realmente importa nesse sistema. Pois é, acaba nisto aqui. Uma sequência fria, quase brutal, de letras. Esse é o gabarito oficial. A realidade binária, onde não existe quase certo, só existe o certo e o errado. Toda aquela complexidade reduzida a uma única letra correta. Tá bom. Então, se a gente juntar todas essas peças que a gente analisou, que tipo de profissional esse concurso está buscando? Qual é o retrato do defensor que esse sistema todo foi desenhado para encontrar? Me parece que a gente consegue ver 3 pilares bem claros. Primeiro, uma precisão com a língua que é quase cirúrgica. Segundo, um conhecimento de leis que é enciclopédico, não tem outra palavra. E terceiro, a habilidade de fazer tudo isso sob uma pressão gigantesca num sistema de certo e errado que não perdoa erro. E aí a gente começa a pensar,
Será que a dificuldade absurda dessa prova não é, na verdade, um espelho da dificuldade do trabalho em si? Afinal de contas, a missão é defender quem mais precisa na nossa sociedade. E isso, convenhamos, exige um preparo fora do comum. E o mais incrível é pensar que todo esse universo, todas essas exigências, a gente conseguiu enxergar a partir de uma única página. Uma pequena amostra que, na verdade, conta uma história gigantesca sobre o que significa servir ao público nessa função tão importante. Mas tudo isso deixa uma pulga atrás da orelha, né? Uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente pensar. Um sistema tão exigente assim, ele realmente seleciona os melhores servidores públicos? Ou será que ele só seleciona as pessoas que são as melhores em passar em provas? Fica aí a reflexão.